Muito bem, então, pessoal, vamos dar continuidade agora a esse eixo da geografia. Mais uma aula, então, agora sobre escala. Tu tem arrepios por causa disso, né? Eu tenho certeza, como eu falei antes, tem muita gente que até hoje, ai meu Deus, e agora, professor, como é que é aquele cálculo? Ah, eu não sei. Veremos que não tem problema algum. Mas antes de começarmos a aula, não te esquece, hein? Ao longo de todas as aulas, tu tem que baixar a apostila, tá bem completinha para ti ali o conteúdo e faz os exercícios, certo? É muito importante, além de ver a parte teórica, tu praticar isso aí, certo, pessoal? Muito bem, então, acompanhe comigo aqui. Olha só, primeira questão. Falar de escala, tu tem que entender o conceito. O que é o conceito de escala? Eu vou trazer mandamentos agora da escala, certo? Então nós vamos ter quais são os principais mandamentos que tu obrigatoriamente tem que dominar para entender escala. O primeiro deles é o conceito, olha lá, relação entre distância gráfica e distância real. Ou seja, a escala, pessoal, ela parte, olha só, de uma ideia de proporção entre um objeto de fato que existe e aquele representado. Por exemplo, o que é um mapa? Um mapa, ele é uma representação gráfica do mapa, evidentemente, de algum lugar. Pode ser de um país ou pode ser, por exemplo, de uma parte de um estado e assim por diante. Então, tu tem que entender sempre objeto real e objeto gráfico. Nós temos vários exemplos de relação de proporcionalidade. Tu quer ver uma coisa? A tua foto da identidade, o que ela é? Ela parte do mesmo pressuposto. É o teu carão lá, né? Aquela cara de presidiário, né? Foragido, né? E aquele papelzinho que vai ter depois lá 3x4. Ou seja, tu tem na mesma forma ali uma ideia de proporção. Foto familiar, né? Não é a mesma coisa? É a mesma coisa, certo? Uma revista. Então, por exemplo, nós temos vários exemplos de escalas que são utilizadas. Na geografia, nós veremos que isso vai estar relacionado à quantidade de vezes que um objeto vai ser reduzido para caber ali no papel, no mapa. Certo? Acompanha aqui então. Segundo ponto importantíssimo. E esse ponto, pessoal, é o ponto inicial. O conceito é fácil, evidentemente, mas a leitura da escala, tu tem que dominar isso. Por quê? Existem duas formas de ler a escala. A escala numérica e a escala gráfica. Qual é a que mais cai? Escala numérica, certo? A escala gráfica, ela cai nas provas do Enem, os principais vestibulares, mas ela cai menos. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Escala é igual 1 para 700 mil. Isso aqui é uma informação. E essa informação significa o quê? Que 1 centímetro no mapa, então tu vai pegar uma régua, vai medir 1 centímetro no mapa, equivale a 700 mil centímetros na distância real. Claro que nós não temos noção de centímetros para usar em distância real. É ou não é? Ninguém chega em casa e diz, nossa, hoje eu corri 700 mil centímetros. Não, esse cara é um triatleta, né? Só pode ser queniano. Não, o que acontece aqui, pessoal? Na verdade, nós vamos ver depois a conversão da unidade. Por exemplo, 1 centímetro no mapa e a distância real. Depois nós vamos transformar distância real de centímetro para quilômetro, para entendermos melhor. Quando tu faz uma viagem, tu vai visitar tua tia lá do interior, né? Tu não diz, eu vou viajar 300 milhões de centímetros. Não, tu fala em quilômetros. Então, distância real geralmente vai ser em quilômetro. Distância gráfica geralmente será em centímetro. Certo? Então aqui é a primeira parte. Essa segunda leitura, ela envolve o quê? Esses intervalos. 0, 50, 100, 150 quilômetros. O que quer dizer isso? Que entre um número e outro existe 1 centímetro. E esse 1 centímetro no mapa equivale a 50 quilômetros na distância real. Observem que é a mesma coisa, pessoal. É a mesma coisa, só que com maneiras diferentes. Aqui aparecendo um número e aqui aparecendo essa relação. Certo? Então esse ponto aqui, dá uma olhada com calma. Olha os exemplos que nós temos de escalas numéricas e escala gráfica. Ok? Seguindo aqui então. Conversão.
Ai, ai, ai. Agora, professor, meu Deus, eu não consigo entender esse esquema, ele é muito amplo, eu me perco, é tanto número, eu chego a ficar tonto. Fica tranquilo, meu querido, minha querida. Olha só, quais são as principais unidades que tu vai utilizar em escala? Quilômetro e centímetro. Geralmente são esses dois. Quilômetro, distância real, centímetro, distância gráfica. Claro que, eventualmente, vai ter exercícios que vão cobrar distância real em metros e distância gráfica em milímetros. Tem que lembrar que nós temos diferenças de quantos zeros? De quilômetro para centímetro, nós vamos ter 5 zeros de diferença. Só que tem um detalhe. Quando tu tem 1 quilômetro e tu quer passar para centímetro, o que tu faz? Tu acrescenta 5 zeros. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E quando tu tem centímetro e quer saber o quilômetro, tu volta 5 zeros. Certo? Então essa parte que esse slide, ele traz o quê? Aquilo que vai ser um dos eixos principais da escala. Saber fazer a conversão de unidades. Seguindo aqui. Olha só, fórmula. Agora observem bem, pessoal. Na geografia, vocês, ao longo de todos os conteúdos, vocês têm que saber apenas uma fórmula. Pô, quantas fórmulas tu tem que saber em física? Várias. Não é? Matemática, até química, até biologia. Agora, geografia é uma só. Uma mísera e uma pobre fórmula. Olha aqui. Essa é a única fórmula, pessoal, que nós temos que saber em geografia. E essa fórmula tu vai utilizar para fazer os cálculos dentro dos exercícios de escala. Nós temos o Dzão, que quer dizer o quê? A distância real, geralmente em quilômetro, podendo ser usado em metros. Distância gráfica, o Dzinho, em centímetros ou em milímetros. E a escala. A escala não tem centímetro ou quilômetro, ela é um número. Ela é um número de proporção entre objeto real e gráfico, certo? Tu quer ver um detalhe? Essa única fórmula que nós temos, eu vou trazer um exemplo para vocês. Vou pedir mais uma vez para a minha assessoria o meu giz. Muito obrigado. Acompanhe agora comigo aqui, no canto do quadro, um exemplo prático de um exercício de escala. Muito bem, pessoal, vamos ver aqui então esses números. Vamos supor que nós temos uma distância real de 100 quilômetros, certo? 100 quilômetros é a nossa distância real. Distância gráfica de 2 centímetros. Eu quero saber, então, qual é a minha escala. Vamos usar aquela fórmula mágica? Dzão é igual Dzinho vezes E. Distância real, 100 quilômetros. Igual à distância gráfica, 2 centímetros, vezes a escala. Joga o 2 para baixo do 100. Escala vai ser 100 quilômetros dividido por 2 centímetros. Professor, posso dividir centímetro para quilômetro? Nem pensar. Tu tem que igualar as unidades. O que é mais fácil? Acrescentar 5 zeros depois do 100 ou voltar 5 zeros do 2? Bom, pessoal, tudo que for para evitar zero atrás da vírgula, melhor. Então, vamos acrescentar 5 zeros depois do 100 para poder ficar mais fácil. Então, nós vamos ter 100, 1, 2, 3, 4, 5 centímetros dividido por 2 centímetros. Bom, vamos fazer o cálculo aqui. Quanto é que vai dar isso aqui, ó? 100 por 2 vai dar o quê? 50. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Essa escala, então, vai ser o quê? 1 para 5 milhões. Observem que nós utilizamos a única fórmula em geografia. Ou seja, a escala desta fórmula vai ser 5 milhões. Agora, vamos ver como é que nós podemos também calcular escala sem, na verdade, utilizar a fórmula, mas só pensar como que a escala pode funcionar.
Acompanha comigo agora aqui na tela. Olha aqui, pessoal. Nós temos dois mapas, um do Brasil e um da América Latina, pegando um pouquinho dos Estados Unidos. Bom, evidentemente que eles têm o quê? Tamanhos diferentes na área de abrangência. Observem que o mapa, certo? O papel, ele tem praticamente as mesmas proporções. Só que tem um detalhe, esse mapa que pega o Brasil, ele tem uma área menor do que comparado ao segundo mapa. Esse aqui é uma área maior. Esse aqui ele tem um maior detalhe. Sim, se ele tem uma área menor, ele vai ter mais detalhes. E aí é que vem a grande dúvida dos alunos. Qual dos mapas tem a escala maior? A escala maior vai ser o mapa brasileiro. Por quê? Porque aqui, pessoal, nós temos uma redução menor em relação ao segundo. Ô professor, se eu pegar um mapa do Distrito Federal, aí ele vai ter uma escala maior do que esse aqui. Então, não te esquece, a escala é a relação de distância real e distância gráfica, certo? Não te esquece. Quanto maior o detalhe, maior a escala comparando os dois, certo? Então, cuidado com esse pega-ratão, hein, pessoal? Escala maior, mapa do Brasil. Escala menor, o mapa da América Latina. Ok? Muito bem, então, como eu disse antes, hein? Faz os exercícios e tira suas dúvidas. Um grande abraço.